Nós vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 33 anos. Eu vou falar depois a minha opinião, o que é que eu acho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para mim é uma aberração esse Instituto da Criança e do Adolescente, que se preocupa muito com os direitos e esquece dos deveres. Os direitos são importantes para a ressocialização, mas acho que os deveres são até um pouco mais importantes, né? Passa muita mão no menor infrator. Mas completou 33 anos, é importante o ECA, vou logo adiantando, eu acho importante. Agora é preciso discutir a questão das penas, tipificação, uma série de coisas, porque eu acho muito, digamos, pune pouco, né? Pune pouco. Mais medida socioeducativa, ou seja, porque qual é a questão de quem comete um crime? Mesmo aquelas pessoas que, segundo psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, dizem, a questão da consciência ainda não foi formada completamente. Ainda assim, essas pessoas precisam, dentro do entendimento de mundo que elas têm, compreender que aquilo foi um crime, que elas praticaram um crime, e que no ordenamento jurídico brasileiro, quem comete um crime e é condenado tem que cumprir pena. Mas, infelizmente, muitos casos de negligência e violência contra eles ainda são frequentes no Brasil. A Cíntia Moura conta os detalhes, acompanhe. Toda criança e adolescente tem o direito à educação, a ir para uma escola, aprender e crescer. Tem também o direito à saúde, liberdade, respeito, dignidade. É o mínimo que deve ser oferecido para quem representa o futuro. Mas somente 33 anos atrás, tudo isso foi garantido a eles com a proteção da lei, com a criação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nele há um conjunto de regras jurídicas para garantir essa proteção. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele veio para cumprir uma exigência da Constituição Federal de 1988. Lá especificamente no artigo 227, diz que é dever da família, do Estado e da sociedade garantir todos os direitos da criança e do adolescente, com absoluta prioridade. A partir deste artigo, a lei brasileira se obrigou a ter que criar uma lei específica para dizer como esses direitos devem ser garantidos. O ECA é composto por 2 artigos divididos em 2 livros. Um trata sobre questões gerais, como a lei deve ser entendida e qual o alcance desses direitos, e o segundo trata sobre o órgão e procedimentos responsáveis para assegurar esses direitos. Mas garantir o respeito às normas de convivência não é tão simples. A lei precisa ser cumprida na íntegra. Para a OAB, ela precisa ser adaptada à atual realidade. Por isso, tratar sobre o ECA ainda é desafiador, apesar do Estatuto já existir há mais de 3 décadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê em seus artigos que a infância e a adolescência tenham planos para que essa criança e adolescente tenha uma qualidade de vida. Por exemplo, o plano da primeira infância, o plano do SINASE, que é o Sistema Nacional de medidas socioeducativas. Temos também planos de combate à exploração do trabalho escravo. Temos também o plano de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Temos também o plano que também trata coibir qualquer tipo de violência, crueldade, negligência, humilhação contra a criança e adolescente. E esses planos são elaborados pelo Estado brasileiro. Quem tem a missão de fiscalizar para assegurar o direito da criança e do adolescente até os 18 anos e 21 em casos mais extremos é o Conselho Tutelar. Aqui em Teresina já são 35 conselheiros que atuam 24 horas por dia nas 4 zonas. A Norte é a que recebe a maior demanda de denúncias. Entre janeiro e março desse ano, o órgão recebeu aqui na capital 268 casos de negligência, 115 de privação de acesso ao serviço público, 93 de conflito familiar, 80 casos de violência física e, o mais assustador,
preocupante e revoltante: 63 casos de abuso sexual. Segundo dados do Ministério da Saúde, 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram notificados entre 2015 e 2021 aqui no Brasil. Quase 80 casos por dia. De acordo com a CESAP, Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, a maior parte das vítimas aqui no estado tem faixa etária de 10 a 14 anos. Familiares e pessoas próximas das vítimas estão entre os principais agressores. A nossa criança era conhecida, não era sujeito de direito, era reconhecido como objeto. E com a criação do ECA, ela se tornou, de fato, um ser humano de direito, que tem o direito à saúde, à educação, que tem o direito à alimentação e à convivência familiar, sem nenhum tipo de violência, né? Seja ela física, psicológica e a mais cruel, que é o abuso sexual de criança e adolescente. As crianças jamais é e não será objeto, e sim um ser humano de direito. Para denunciar, basta discar 100 pelo telefone fixo ou celular de qualquer lugar do país. A ligação é gratuita e anônima. As crianças devem ser amadas, cuidadas e amparadas. E muitas vezes quem tem a missão de oferecer tudo isso é o principal responsável pela violação desses direitos. Se você vê uma criança ou suspeita de uma criança estar sofrendo violência física, ou seja, cruel ou psicológica ou abuso sexual, você deve procurar o conselho tutelar do seu município, de sua região. Se não conseguir, ligue para o Disque 100, procure a polícia, para que eles possam imediatamente comunicar ao Conselho Tutelar, para que o Conselho possa, de fato, fazer valer a lei que é proteger o direito dessa criança. Aquilo que eu falo sobre o estatuto